Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, hoje domingo, dia de recebermos Jesus presente na palavra e na Eucaristia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos, celebremos a Deus. Contemplarei justificado a vossa face e serei saciado quando se manifestar a vossa glória. Conferir Salmo 16, versículo 15. Hoje, na liturgia, a gente vai ver ali que Jesus se coloca como semeador da semente do reino, desejando fazer do nosso coração o quê? Um terreno fértil para que suas mensagens se tornem vida e liberdade em nós. Dispostos a gerar em nós e na comunidade, assim, os frutos do Espírito, acolhamos hoje nesta Eucaristia a boa semente da Palavra de Deus. Também hoje vamos pedir a Deus que Ele torne o nosso solo fértil. Muitas vezes o nosso solo está árido, porque somos como essa semente hoje que Jesus vai falar, que caiu ora no solo pedregoso, ora em solo espinhoso, ora em beira do caminho. E hoje nós vamos explicar o sentido dessa mensagem que Jesus quer colocar para nós. E diante de Deus peçamos perdão. Onde errei, onde eu preciso melhorar, em que tenho errado, depois de buscado consertar, voltado a errar de novo. Isso é sinal de que algo precisa mudar em nós. Vamos fazer o nosso ato de contrição, considerando o sentido de mudança na nossa vida. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender, e espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E com esse espírito de acolhimento a Jesus que se faz presente no pão, a esse Jesus que se faz presente na palavra, façamos nosso ato de amor a Deus. Tenho servido e amado a Deus verdadeiramente, tenho realizado sua vontade, tenho obedecido aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos, amo a Deus na pessoa do meu irmão, ou sou mais um desses? A apenas amar no falar e não agir. Façamos nosso ato de amor a Deus, considerando naquilo que preciso melhorar, no sentido de amar a Deus verdadeiramente. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 a 11.
Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 64. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Reze comigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. Reze comigo. A semente que caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e a aplainais, os seus sucos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. Reze comigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons. Os vossos pastos são fecundos, transborda a fartura onde passais. Brotam pastos no deserto. Reze comigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais. Tudo canta de alegria. Reze comigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 23. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto, e não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Conferi Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram
em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. E por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão da palavra. Portanto, o reino de Deus é como o quê? É como um semeador que saiu a semear. Assim Jesus fala sobre o reino. E para falar sobre esse reino, o reino de Deus, Jesus vai usar de quê? De comparações a partir da realidade dos ouvintes. Tratavam-se ali de agricultores. Jesus vai falar da semente. Se tratava de pescadores, Jesus vai falar de peixes. E assim Jesus vai simplificando sua linguagem para que o ouvinte entenda. Ele vai assim dirigir-se às multidões e vai dizer ali na parábola do semeador que a semente vai cair em 3 porções diferentes de terrenos. Ali de 3 porções de terrenos, a princípio, terrenos fracos. Quais eram esses terrenos fracos? O terreno do caminho. A gente pode, assim, tornar a palavra de Deus, quando ela cai no caminho, quando as aves vêm imediatamente e comem as sementes, de fato, ali observa-se que esse caminho trata-se da distração dos tempos atuais. Como pessoas estão hoje nas internet, nas redes sociais, como o demônio tem levado as pessoas para que a semente fique na beira do caminho. Muitos estão na beira do caminho e de um caminho perigoso. É o perigo do nosso tempo, a distração, como disse o Papa Francisco na homilia do Ângelus, em julho de 2020. A distração é um caminho perigoso
por onde levamos nossos passos a perder-se facilmente na direção da incredulidade. Isso acontece no nosso tempo, quando se perde facilmente, como disse o Papa, o gosto pelo silêncio, quando se perde facilmente o gosto do recolhimento pessoal. O terreno pedregoso é aquele solo perigoso também, a semente que brota depressa, até facilmente, mas também seca rapidamente. Por quê? Porque não consegue criar raízes profundas devido a quê? Porque esse solo se caracteriza naquele coração entusiasmado demais, momentâneo, aquela pessoa que permanece na igreja de forma superficial, porém não assimila a palavra de Deus e, por conseguinte, não entende o sentido de sua missão, nem de seu chamado. E o terreno espinhoso é o solo justamente onde a semente nasce e cresce, mas é sufocada pelo engano das riquezas, como Jesus falou, é sufocada pelo engano do sucesso, é sufocada pelos prazeres, pelas alegrias do mundo, é sufocada pelo mundo das preocupações também. Como tem pessoas como nesse solo pedregoso, assim sufocando a palavra e a mensagem de Jesus. Aí a palavra permanece sufocada, como disse o Papa Francisco. Aí a palavra não vai dar fruto. Esses terrenos, esses 3 terrenos, Jesus deixa claro, não produzirão frutos. Porém, outra porção cai em terreno o quê? Em terreno bom e tem produção abundante. Este produz muitos frutos. Um dá 100, outro dá 60 e outro dá 30. A semente que caiu nesse solo fértil representa aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que acolhem a palavra de Deus, aguardam no coração e a põem em prática na vida cotidiana. São aqueles que se mantêm fiéis à igreja e aos sacramentos. E assim nós cantamos no refrão do Salmo 64, como foi que nós cantamos? A semente caiu em terra boa e deu fruto. Vamos cantar de novo? A semente caiu em terra boa e deu fruto. Que essa terra boa possa ser nós. Isso quis dizer o Salmo. Sejamos terras boas, terras férteis e não terras áridas. Deus quer um coração fértil para que Ele possa trabalhar em nós os dons de sua palavra. Portanto, a terra boa são aqueles que acolhem, que guardam no coração e põem em prática a palavra do Senhor, e é isso que Deus espera de nós. E na homilia do Ângelus, dessa mesma homilia de 12 de julho de 2020, o Papa Francisco vai enfatizar: Deus espalha a semente por toda parte com generosidade. É assim um coração de Deus, é assim um projeto de Deus. Ele conta com cada um de nós. Ele espalha a semente por toda parte com generosidade. Ele não espera que todos produzam 100%. Uns vão produzir 100, outros 60, outros 30. Mas que cada um produza de acordo com aquilo que pode produzir. Cada um oferece o solo que tem, é isso que Deus quer dizer. Ofereça o seu solo, mas produza fruto. Só não seja um solo pedregoso, só não seja um solo que esteja à beira do caminho da maldade, do caminho da perdição. Não seja um solo que seja um solo de espinhos, encantado com os prazeres do mundo, onde a semente e a palavra não nasce, nem cresce, nem produz. A parte de Deus é essa. Nos dá a boa semente, nos dá os dons. Ninguém é excluído, todos somos inclusos. Deus nos oferece o melhor de sua semeadura e espera de nós também que ofereçamos o melhor terreno para o plantio. E eu devo me perguntar, e eu? Que solo tenho oferecido para Deus? Jesus vai esclarecer mais adiante aos discípulos: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Eles, quem? Os discípulos,
Passo por um processo de quê? De aprendizagem, de compreensão. A partir da explicação, os discípulos vão entender o real sentido do reino de Deus, o significado da partilha, do entendimento do que significa o amor. Como em Isaías 55:11, o profeta, sendo usado, vai dizer: a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendiam enviá-la. Jesus revela o sentido dessas palavras. A semente deve produzir frutos. A palavra produzirá os devidos efeitos se nós oferecermos um solo bom. Assim, ela não voltará para Deus vazia, como disse o profeta. A palavra de Deus, portanto, não pode ficar inércia, ou seja, não pode ficar estagnada, imóvel, petrificada. Jesus revela-lhes os mistérios do Pai. Esse mistério deve tornar-se propriedade particular de alguns? Não. O mistério da palavra não é privilégio de alguns que recebem para si mesmos, mas deve receber para partilhar. Os discípulos, o missionário não deve ficar preocupado. Onde eu joguei minha semente? Não. Jogue a semente. Ela deve ser plantada. Não importa onde, não importa o coração que a acolhe. O reino de Deus é essa partilha, onde o semeador parte para semear. Uns estão como aquela semente, como Jesus falou, das 3 sementes que não são solos bons, e nós já falamos, e outros que estão como terra boa e fértil. O mistério do reino deve ser assim manifestado a todos nós. As multidões e os líderes não compreenderam a mensagem do Mestre. Estavam enraizados na doutrina antiga, doutrina dos fariseus, egoísta. A nova mensagem de Jesus às multidões e aos líderes deve ser anunciada, embora eles não ouçam, não entendam, mas deve ser anunciada. Eles não acreditam no projeto de Jesus, mas deve ser anunciada a eles também. E por isso que os discípulos vão assim receber esse ensinamento de Jesus. A palavra deve ser anunciada, não importa os ouvintes. Felizes, porém, aqueles que veem, que ouvem e que entendem a manifestação do reino de Deus e põem em prática. Jesus, o semeador da semente do reino, deseja fazer também do nosso coração esse terreno fértil da mensagem de vida libertadora, que Ele anuncia a todos. Por isso, vamos hoje entender essa mensagem de Jesus. Devemos anunciar, não importa o tipo de ouvinte que ouve, mas que deve ser anunciada como o bom semeador, que semeia sem esperar que tudo dê fruto, mas semeia. Que Deus vai trabalhar a igreja, e a igreja seja cada um de nós, que tenha essa missão de anunciar a palavra que entendeu, não guardar para si mesmo. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração: hóstia celestial, hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, a minha alma se abre e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Quem reza se salva, já rezou,
o rosário hoje, é importante rezarmos o rosário. E nós oferecemos no nosso canal, o único canal que tem, que oferece o rosário de quê? Da chama de amor do Imaculado Coração de Maria, onde tem uma poderosa promessa de Nossa Senhora. A quem rezar esse rosário, a cada Ave Maria cegará o maligno e a cada 3 Ave Marias libertará uma alma do purgatório. Portanto, vamos rezar. E vamos rezar as laudes também conosco, abrir os salmos, os hinos, os cânticos, cantar, louvar a Deus. O segredo de vencermos as dificuldades é esse: rezar o rosário, comungar a Eucaristia, se confessar e cantar, bendizer a Deus, louvando e bendizendo ao Senhor. Obrigado por sua preciosa participação. Deixe aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom! A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve Lírio Branco da Santíssima Trindade. Rosa brilhante, beleza do céu. Salve Santa Mãe de Deus.